A vendedora de ruas salvou a vida do filho do político corrupto, a reviravolta que ninguém esperava. Você nunca vai acreditar no que aconteceu quando uma simples vendedora de ruas cruzou o caminho do filho de um dos políticos mais poderosos e corruptos de São Paulo. Não é sem certa ironia que me proponho a narrar a história de Luísa Santos, cuja vida foi transformada por um encontro improvável na Avenida Paulista em 2024. O destino, esse dramaturgo caprichoso, decidiu entrelaçar os caminhos de uma mulher das ruas com os da alta sociedade paulistana, em um enredo que nem o mais audacioso dos romancistas ousaria conceber. Luísa, aos 28 anos, era uma figura conhecida na região central de São Paulo. Negra, de estatura mediana e corpo esguio moldado pelas longas horas de caminhada, ela percorria diariamente as ruas movimentadas da metrópole, carregando uma caixa de papelão repleta de balas, chocolates e pequenos objetos. Seus cabelos crespos, sempre presos em um coque desarrumado, e suas roupas simples, geralmente uma camiseta desbotada e jeans surrados, contrastavam vividamente com as vitrines reluzentes e os executivos bem vestidos que povoavam a Avenida Paulista. O rosto de Luísa, marcado por anos de sol e preocupações, ainda conservava uma beleza singular. Seus olhos, grandes e expressivos, pareciam conter toda a sagacidade e resiliência necessárias para sobreviver nas ruas implacáveis da cidade. Seu sorriso, embora raro, tinha o poder de iluminar seu semblante, revelando uma força interior que as adversidades da vida não haviam conseguido apagar. A história de Luísa era como tantas outras, nas periferias de São Paulo. Nascida em uma família humilde na zona leste da cidade, ela havia abandonado os estudos ainda jovem para ajudar no sustento da casa. Seu pai, um pedreiro, havia falecido em um acidente de trabalho, deixando sua mãe, Dona Zulmira, para criar sozinha Luísa e seus 2 irmãos mais novos. Desde os 15 anos, Luísa perambulava pelas ruas da cidade, vendendo o que podia para garantir que comida chegasse à mesa de sua família. Com o tempo, ela desenvolveu um sexto sentido para os perigos da rua e uma habilidade quase sobrenatural para ler as pessoas. Essa intuição aguçada seria crucial no dia que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado do espectro social, temos Ricardo Mendes Filho, herdeiro de uma das famílias mais influentes e controversas da política paulista. Aos 30 anos, Ricardo era a imagem do privilégio, alto, de pele clara e traços aristocráticos, sempre impecavelmente vestido em ternos italianos feitos sob medida. Seus cabelos castanhos, cuidadosamente penteados, e seus olhos verdes transmitiam uma confiança que beirava a arrogância. Ricardo era o filho caçula do senador Ricardo Mendes, conhecido nos bastidores da política como Ricardão, um homem cujo poder era igualado apenas por sua falta de escrúpulos. O jovem Mendes havia crescido em um mundo de luxo e impunidade, onde os problemas eram sempre resolvidos com uma ligação telefônica ou um envelope recheado de dinheiro. Formado em Direito pela USP, Ricardo ocupava um cargo de assessor no gabinete do pai, mais por nepotismo do que por mérito. Sua vida era uma sucessão de festas extravagantes, viagens internacionais e escândalos abafados pela influência do pai. Para Ricardo, o mundo era seu playground particular, e as pessoas, meros peões em seu jogo de poder e prazer. O contraste entre Luísa e Ricardo não poderia ser mais gritante. Enquanto ela lutava diariamente pela sobrevivência, ele desperdiçava fortunas em caprichos frívolos. Enquanto ela conhecia cada beco e viela do centro de São Paulo, ele raramente se aventurava fora dos bairros nobres, a não ser em seu carro importado com vidros escurecidos. Foi numa tarde de quarta-feira, sob o sol inclemente de fevereiro, que seus caminhos se cruzaram de forma dramática. A Avenida Paulista fervilhava com sua habitual energia frenética. Executivos apressados se esquivavam de artistas de rua, enquanto turistas boquiabertos admiravam os arranha-céus que se erguiam imponentes contra o céu azul. Luísa caminhava lentamente pela calçada, sua voz rouca anunciando suas mercadorias. Olha a bala, olha o chocolate, 3 por 10, promoção do dia. Seu olhar atento esquadrinhava a multidão, buscando potenciais clientes. Ricardo, por sua vez, saía de uma reunião no escritório de advocacia de um amigo. Irritado com o trânsito que o impedia de pegar seu carro no estacionamento, ele decidiu caminhar um pouco, algo que raramente fazia. Seu celular último modelo colado ao ouvido, ele discutia em voz alta os detalhes de uma festa que planejava para o final de semana. Foi nesse momento que o destino, com seu senso de humor peculiar, decidiu intervir.
Ricardo, distraído com sua conversa e pouco habituado a andar na rua, não percebeu o semáforo fechado. Ele deu um passo para fora da calçada, diretamente na frente de um ônibus que vinha em alta velocidade. Luísa, alguns metros adiante, viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. Sem pensar duas vezes, ela largou sua caixa de mercadorias e se lançou em direção a Ricardo. Com uma força que ela mesma desconhecia possuir, Luísa agarrou o braço do rapaz e o puxou de volta para a calçada, apenas um segundo antes do ônibus passar ruidosamente pelo local onde ele estivera. O impacto da ação fez com que ambos caíssem no chão. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Luísa e Ricardo se encararam, ofegantes, ainda processando o que acabara de acontecer. A multidão ao redor, momentaneamente paralisada pelo choque, logo irrompeu em uma salva de palmas e exclamações de alívio. Ricardo, ainda atordoado, olhou para Luísa com uma mistura de confusão e gratidão. Você salvou minha vida, ele balbuciou, sua usual eloquência completamente esquecida. Luísa, já de pé e ajeitando suas roupas empoeiradas, deu de ombros. Fiz o que qualquer um faria, ela respondeu, seu tom de voz revelando que para ela aquilo não era nada extraordinário. Foi nesse momento que Ricardo realmente olhou para Luísa pela primeira vez. Ele notou suas roupas simples, suas mãos calejadas, o cansaço em seus olhos. E algo dentro dele se moveu, uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Qual é o seu nome? Ele perguntou, levantando-se com dificuldade. Luísa, ela respondeu, já se virando para recolher suas mercadorias espalhadas pela calçada. Ricardo observou enquanto ela juntava apressadamente as balas e chocolates. Sem pensar, ele se abaixou para ajudá-la. Seus dedos se tocaram brevemente ao pegar o mesmo chocolate, e ambos sentiram uma estranha corrente elétrica percorrer seus corpos. Deixe-me recompensá-la, Ricardo disse, puxando sua carteira recheada de notas de alto valor. O que você quiser é só pedir. Luísa olhou para a carteira e depois para Ricardo, um sorriso irônico se formando em seus lábios. Não preciso do seu dinheiro, moço. Só tenha mais cuidado da próxima vez que for atravessar a rua. A resposta pegou Ricardo de surpresa. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. A ideia de alguém recusar seu dinheiro, especialmente alguém claramente necessitado, era algo completamente alienígena para ele. Mas deve haver algo que eu possa fazer, ele insistiu, uma sensação desconfortável de dívida se instalando em seu peito. Luísa o encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua alma. Finalmente ela falou. Se quer mesmo me agradecer, que tal comprar toda a minha mercadoria? Assim posso ir para casa mais cedo hoje. Ricardo piscou, atônito com a simplicidade do pedido. Sem hesitar, ele tirou várias notas de sua carteira. Aqui, isso deve cobrir tudo e muito mais. Luísa olhou para o dinheiro, uma quantia que para ela representava semanas de trabalho duro. Por um momento, a tentação de aceitar tudo foi quase irresistível, mas seu orgulho falou mais alto. Ela pegou apenas o suficiente para cobrir o valor de suas mercadorias e devolveu o resto. Isso é mais que suficiente. Obrigada e tenha um bom dia, ela disse, virando-se para ir embora. Ricardo ficou ali parado, observando Luísa desaparecer na multidão. Algo naquela breve interação o havia abalado profundamente. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, ele se sentiu pequeno. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura, com vista para o Parque do Ibirapuera, Ricardo não conseguia tirar Luísa de seus pensamentos. A imagem daquela mulher simples, que arriscara a própria vida para salvar a dele e depois recusar a sua generosidade, o perseguia. Enquanto isso, Luísa voltava para sua casa na periferia, um pequeno barraco de 2 cômodos que dividia com a mãe e os irmãos. O dinheiro da venda inesperada garantiria comida na mesa por algumas semanas, mas ela sabia que amanhã teria que voltar às ruas. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que aquele encontro fortuito na Avenida Paulista seria apenas o começo de uma história que sacudiria as estruturas do poder em São Paulo e mudaria suas vidas para sempre. À medida que os dias passavam, Ricardo se pegava cada vez mais pensando em Luísa. Ele começou a prestar mais atenção às pessoas nas ruas, notando pela primeira vez a desigualdade gritante que sempre estivera diante de seus olhos, mas que ele escolhera ignorar. Em uma reunião com seu pai e outros políticos influentes, Ricardo se viu questionando, ainda que timidamente, algumas das práticas que antes aceitava sem pestanejar. O senador Mendes notou a mudança no filho, atribuindo-a a uma fase passageira.
Ricardo, meu filho, disse o senador em seu escritório opulento, não se deixe abalar por sentimentalismos. O mundo é dos fortes, dos espertos. Sempre foi assim e sempre será. Mas as palavras do pai, que antes eram lei, agora soavam vazias para Ricardo. A semente da dúvida havia sido plantada e estava começando a germinar. Luísa, por sua vez, continuava sua rotina diária, alheia ao impacto que causara na vida do jovem ricaço. Suas preocupações eram mais imediatas. O aluguel atrasado, o irmão mais novo doente, a mãe cada dia mais cansada. Foi numa tarde chuvosa, 2 semanas após o incidente, que seus caminhos se cruzaram novamente. Ricardo, dirigindo seu carro importado, avistou Luísa correndo para se abrigar da chuva. Sua caixa de mercadorias protegida precariamente por um pedaço de plástico. Sem pensar 2 vezes, ele parou o carro e abriu a porta do passageiro. Luísa, entre, vou te dar uma carona. Luísa hesitou por um momento, surpresa por ele se lembrar de seu nome. A chuva forte e a perspectiva de perder um dia de vendas a fizeram aceitar a oferta. Dentro do carro luxuoso, o contraste entre os 2 mundos ficou ainda mais evidente. Luísa, molhada e desconfortável, olhava curiosa para os detalhes do interior do veículo, enquanto Ricardo tentava iniciar uma conversa. Eu queria te agradecer novamente, ele começou sem jeito. Você não imagina como aquele dia mudou minha perspectiva. Luísa o olhou com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Que bom que aprendeu a olhar para os 2 lados antes de atravessar, ela respondeu com um toque de ironia. Ricardo riu, surpreendendo-se com a facilidade com que Luísa o desarmava. Não é só isso. Eu nunca tinha realmente prestado atenção nas pessoas como você, nas suas lutas diárias. O comentário fez Luísa se endireitar no assento. Uma expressão séria tomando conta de seu rosto. Pessoas como eu. E que tipo de pessoa você acha que eu sou? Ricardo percebeu imediatamente seu erro. Não, eu não quis dizer, eu só. Droga, estou fazendo tudo errado, não é? Para sua surpresa, Luísa soltou uma risada. Uma risada genuína, que iluminou todo seu rosto e fez algo dentro de Ricardo se agitar. Pelo menos você está tentando, ela disse, seu tom mais suave agora. É mais do que a maioria faz. O restante da viagem foi preenchido por uma conversa surpreendentemente fácil. Ricardo descobriu que Luísa tinha uma inteligência aguçada e um senso de humor afiado. Luísa, por sua vez, viu que por trás da fachada de playboy mimado havia um jovem confuso, buscando seu lugar no mundo. Quando chegaram ao bairro de Luísa, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Ricardo olhou pela janela, chocado com a pobreza evidente nas ruas esburacadas e nas casas precárias. É aqui que você mora? Ele perguntou, incapaz de esconder sua surpresa. Luísa sentiu, um misto de orgulho e desafio em sua voz. É aqui que eu e milhões de outros paulistanos moramos, Ricardo. Bem-vindo ao mundo real. Enquanto Luísa se preparava para sair do carro, Ricardo foi tomado por um impulso. Espere, eu gostaria de te ver de novo, de conversar mais. Você aceitaria jantar comigo? Luísa o encarou, genuinamente surpresa com o convite. Por um momento, Ricardo temeu ter cruzado uma linha invisível. Mas então, para seu alívio, um pequeno sorriso se formou nos lábios de Luísa. Tudo bem, Ricardo, mas com uma condição, disse Luísa, seu olhar firme encontrando o de Ricardo. Nada de restaurantes chiques ou lugares extravagantes. Se quer mesmo me conhecer, vai ter que ser no meu mundo. Ricardo, pego de surpresa pela proposta, hesitou por um momento. A ideia de jantar em algum estabelecimento na periferia o deixava desconfortável, mas a curiosidade e o desejo de entender melhor o mundo de Luísa falaram mais alto. Combinado, ele respondeu, um misto de apreensão e excitação em sua voz. Nos dias que se seguiram, Ricardo se pegou ansioso pelo encontro marcado. Ele, que sempre ditara as regras em seus relacionamentos, agora se via em terreno desconhecido. A perspectiva de adentrar o mundo de Luísa o fascinava e assustava em igual medida. Na noite combinada, Ricardo estacionou seu carro importado algumas quadras antes do endereço que Luísa havia lhe passado, consciente de que o veículo chamaria a atenção demais na região. Vestindo jeans e uma camiseta simples, numa tentativa de se misturar, ele caminhou pelas ruas estreitas e mal iluminadas, sentindo-se como um explorador em terra estrangeira. O restaurante, se é que podia ser chamado assim, era na verdade um pequeno bar de esquina. Mesas de plástico se espalhavam pela calçada, ocupadas por trabalhadores que relaxavam após um longo dia de labuta. O cheiro de churrasco e cerveja preenchia o ar, misturando-se ao som de um velho aparelho de TV que transmitia um jogo de futebol.
Luísa já o esperava, sentada a uma mesa no canto. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso que mesclava diversão e aprovação por ele ter realmente comparecido. Bem-vindo ao bar do Zé, ela disse, gesticulando para que ele se sentasse. O melhor espetinho e a cerveja mais gelada da Zona Leste. Ricardo se acomodou, tentando não demonstrar seu desconforto com o ambiente rústico. É, charmoso, ele comentou, esforçando-se para soar sincero. Luísa riu, percebendo sua tentativa de ser polido. Relaxa, Ricardo. Ninguém aqui vai te morder. Bom, talvez o Brutus, o cachorro do Zé, mas se você não dividir seu espetinho com ele. A noite progrediu de forma surpreendentemente agradável. Ricardo, inicialmente tenso, foi aos poucos se soltando. A comida simples, mas saborosa, e a conversa fácil com Luísa o fizeram esquecer momentaneamente o ambiente ao seu redor. Luísa, por sua vez, observava com interesse a transformação gradual de Ricardo. Ela via nele uma curiosidade genuína, um desejo de entender uma realidade tão distante da sua. Sabe, Ricardo, ela disse em um momento da noite, quando te vi pela primeira vez, achei que fosse só mais um playboy mimado. Mas tem algo diferente em você. Ricardo sentiu o rosto esquentar, sem saber se era pelo elogio ou pela cerveja. Diferente como? Você está aqui, não está? Luísa respondeu, gesticulando ao redor. Quantos dos seus amigos ricos topariam jantar num lugar como esse? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele pensou em seus colegas de faculdade, nos jovens políticos que frequentavam o círculo de seu pai. A verdade era que nenhum deles sequer consideraria pisar em um lugar como aquele. Acho que estou cansado de viver numa bolha, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Depois daquele dia na Paulista, não consigo parar de pensar em como nunca realmente vi o mundo ao meu redor. Luísa o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. E o que você vê agora, Ricardo? Vejo injustiça, ele respondeu, as palavras saindo com dificuldade. Vejo um sistema que beneficia pessoas como eu às custas de pessoas como você. E pela primeira vez na vida, isso me incomoda profundamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Luísa parecia ponderar sobre as palavras de Ricardo, enquanto ele se sentia exposto, vulnerável de uma maneira que nunca experimentara antes. Foi nesse momento que o destino, mais uma vez, decidiu intervir. Um burburinho na rua chamou a atenção de ambos. Um grupo de policiais havia chegado e estavam abordando agressivamente alguns jovens que estavam sentados em frente ao bar. Ricardo observou, chocado, a brutalidade com que os policiais tratavam os rapazes. Insultos eram gritados, empurrões eram dados. Um dos jovens, que não aparentava ter mais de 16 anos, foi jogado contra a parede com violência. Instintivamente, Ricardo se levantou, pronto para intervir. Mas Luísa o segurou pelo braço, seu aperto surpreendentemente forte. Não, ela disse, sua voz baixa e tensa. Você só vai piorar as coisas. Mas isso é errado, Ricardo protestou, a indignação evidente em sua voz. Eles não podem tratar as pessoas assim. Luísa o olhou, uma mistura de tristeza e resignação em seus olhos. Bem-vindo à realidade da periferia, Ricardo. Isso acontece todos os dias, e ninguém faz nada. As palavras de Luísa atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele se deu conta de que em toda sua vida privilegiada, nunca havia testemunhado de perto a brutalidade policial. Era algo que ele sabia que existia, claro, mas sempre de forma abstrata, distante. Enquanto observavam impotentes a cena se desenrolar, Ricardo sentiu uma raiva crescente. Não apenas contra os policiais, mas contra o sistema que permitia que isso acontecesse. O sistema do qual, ele percebeu com vergonha, ele mesmo fazia parte. Quando a situação finalmente se acalmou e os policiais foram embora, deixando para trás jovens machucados e uma comunidade abalada, Ricardo se voltou para Luísa, determinação em seus olhos. Isso não pode continuar assim, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Tem que haver algo que possamos fazer. Luísa o estudou por um longo momento, como se estivesse vendo pela primeira vez. E o que você sugere, Ricardo? Vai usar sua influência para mudar as coisas? A pergunta de Luísa, embora carregada de ceticismo, plantou uma semente na mente de Ricardo. Ele era filho de um senador influente, tinha conexões, acesso a pessoas poderosas. Talvez ele pudesse realmente fazer a diferença. Por que não? Ele respondeu, uma nova determinação em sua voz. Meu pai é senador, eu tenho contatos, posso levantar essa questão, fazer barulho, exigir mudanças. Luísa riu, mas não havia humor em sua risada. Ricardo, você é muito ingênuo.
Acha mesmo que o sistema vai mudar só porque você decidiu que não é justo? Seu pai e seus amigos ricos são parte do problema, não da solução. As palavras de Luísa o atingiram como um balde de água fria, mas também acenderam algo dentro dele. Uma determinação que ele nunca soubera que possuía. Então vou provar que você está errada, ele disse, sua voz firme. Vou mostrar que é possível mudar as coisas de dentro para fora. Luísa o encarou, um misto de admiração e ceticismo em seu olhar. Boa sorte com isso, Ricardo. Você vai precisar. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça em sua nova missão. Ele começou a pesquisar sobre violência policial, desigualdade social, políticas públicas. Passou a frequentar ONGs e projetos sociais, muitas vezes incógnito, temendo que seu sobrenome abrisse portas que normalmente estariam fechadas. Seu comportamento não passou despercebido em casa. O senador Mendes, inicialmente divertido com o que considerava ser uma fase de rebeldia do filho, começou a ficar preocupado. Ricardo, disse o senador uma noite, em seu escritório na mansão da família, ouvi dizer que você tem andado por aí fazendo perguntas inconvenientes. Isso precisa parar. Ricardo encarou o pai, sentindo uma mistura de medo e desafio que nunca experimentara antes. Por que, pai? Porque estou expondo verdades que vocês preferem ignorar. O senador Mendes se levantou, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora sobre o filho. Cuidado, meu filho. Você está brincando com forças que não entende. Há um equilíbrio delicado que mantém esta cidade, este país funcionando. Não cabe a você perturbá-lo. As palavras do pai, que antes teriam feito Ricardo recuar, agora apenas fortaleciam sua resolução. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, o quanto seu pai estava envolvido na corrupção que permeava o sistema. Enquanto isso, Luísa observava a transformação de Ricardo com uma mistura de admiração e preocupação. Ela via nele uma genuína vontade de mudar as coisas, mas temia pelas consequências que ele poderia enfrentar. Numa tarde, enquanto caminhavam por uma praça no centro da cidade, Luísa decidiu compartilhar suas preocupações. Ricardo, você tem noção do perigo em que está se colocando? Ela perguntou, sua voz baixa e intensa. Essas pessoas contra as quais você está lutando, elas não vão simplesmente aceitar que você exponha seus podres. Ricardo parou, virando-se para encará-la. Eu sei, Luísa, mas não posso simplesmente voltar a fingir que não vejo o que está acontecendo. Não depois de tudo que você me mostrou. Luísa sentiu seu coração acelerar diante da intensidade no olhar de Ricardo. Ela percebeu que em algum momento ao longo daquela jornada improvável, seus sentimentos por ele haviam se transformado em algo mais profundo que mera curiosidade ou amizade. Só, tome cuidado, ok? Ela disse, sua mão tocando levemente o braço dele. Não quero que você se machuque por nossa causa. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. O toque enviando uma corrente elétrica por ambos. Por nossa causa, Luísa, ou por sua causa? O momento foi interrompido pelo som estridente do celular de Ricardo. Era seu pai, exigindo sua presença imediata em casa. Algo na voz do senador fez Ricardo sentir um frio na espinha. Ao chegar em casa, Ricardo encontrou não apenas seu pai, mas também vários outros políticos influentes reunidos na sala de estar. O ar estava pesado com tensão e fumaça de charutos caros. Ricardo, começou o senador Mendes, sua voz perigosamente calma, chegou a hora de você entender como as coisas realmente funcionam nesta cidade. As horas que se seguiram foram um mergulho no submundo da política paulistana. Ricardo ouviu, horrorizado, sobre esquemas de corrupção, acordos obscuros, manipulação de fundos públicos. Seu pai e seus associados falavam abertamente, como se estivessem discutindo o cardápio de um jantar, e não o destino de milhões de cidadãos. Quando finalmente foi dispensado, já na madrugada, Ricardo se sentia nauseado e traído. Ele sempre soubera que havia corrupção na política, mas nunca imaginara a extensão e a profundidade do problema. Sem pensar duas vezes, ele pegou seu carro e dirigiu até o bairro de Luísa. Precisava vê-la. Precisava do conforto de alguém que entendesse o peso do que ele acabara de descobrir. Luísa, acordada pelo som insistente da campainha, ficou chocada ao ver Ricardo parado à sua porta, pálido e visivelmente abalado. Ricardo, o que aconteceu? Ela perguntou, puxando para dentro. As palavras saíram em um jorro confuso e emocionado. Ricardo contou tudo o que ouvira, sua voz tremendo de raiva e desespero. Luísa ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de compreensão e tristeza. Quando ele finalmente terminou, exausto e emocionalmente drenado,
Luísa o abraçou forte. Eu sinto muito, Ricardo. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma o quão podre o sistema realmente é. Naquele momento, envolvido nos braços de Luísa, Ricardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente o destino de toda São Paulo. Vou expor tudo, ele disse, sua voz ganhando força. Vou reunir provas, documentos, gravações. Vou derrubar esse esquema, nem que seja a última coisa que eu faça. Luísa se afastou, olhando nos olhos com uma mistura de admiração e medo. Ricardo, você tem certeza? Isso pode custar sua vida. Ricardo segurou o rosto de Luísa entre suas mãos, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Minha vida já mudou, Luísa. Graças a você. Agora é hora de mudar a vida de outras pessoas. E assim, naquela pequena casa na periferia de São Paulo, nasceu uma conspiração que abalaria as estruturas do poder na maior cidade do Brasil. Ricardo, o filho rebelde da elite, e Luísa, a vendedora de ruas com um coração de ouro, unidos em uma missão que parecia impossível. Mas o caminho à frente seria perigoso. Inimigos poderosos espreitavam nas sombras, prontos para esmagar qualquer ameaça ao seu domínio. E enquanto o sol nascia sobre a cidade, marcando o início de um novo dia, nenhum dos dois poderia imaginar as provações e reviravoltas que os aguardavam. O jogo tinha começado, e as apostas não poderiam ser mais altas. Nas semanas que se seguiram, Ricardo e Luísa se viram mergulhados em um mundo de intrigas e perigos que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O jovem herdeiro, agora um agente duplo em sua própria casa, passou a coletar evidências meticulosamente, gravando conversas, fotografando documentos, conectando os pontos de uma teia de corrupção que se estendia muito além do que ele inicialmente suspeitava. Luísa, por sua vez, tornou-se seus olhos e ouvidos nas ruas. Sua rede de contatos na comunidade, construída ao longo de anos vendendo nas ruas, provou-se inestimável. Ela coletava histórias, ouvia rumores, seguia pistas que Ricardo, com seu sobrenome influente, jamais poderia investigar sem levantar suspeitas. O senador Mendes, inicialmente alheio às verdadeiras intenções do filho, começou a incluí-lo cada vez mais nos negócios da família. Ricardo se viu participando de reuniões secretas, jantares com empresários corruptos, até mesmo visitas a obras fantasmas que sugavam milhões dos cofres públicos. Veja, meu filho, dizia o senador com um sorriso satisfeito, gestualizando para uma construção abandonada que supostamente seria um hospital. É assim que se constrói um império. O segredo é saber jogar o jogo. Ricardo sorria e assentia, seu estômago revirando com a náusea da traição. Cada novo detalhe que descobria o fazia questionar tudo em que acreditara durante sua vida privilegiada. Uma noite, após uma particularmente reveladora reunião com empreiteiros envolvidos em um esquema de superfaturamento, Ricardo encontrou-se com Luísa em um parque isolado. O local, escolhido por sua discrição, tornou-se o ponto de encontro habitual para suas trocas de informações. Luísa, é pior do que imaginávamos, Ricardo sussurrou, sua voz trêmula de emoção contida. Não é apenas meu pai. É o prefeito, são vereadores, juízes, até mesmo alguns jornalistas. É como se a cidade inteira estivesse à venda. Luísa ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de preocupação. Ricardo, você tem noção do perigo em que estamos nos metendo? Essas pessoas? Elas não vão hesitar em nos eliminar se descobrirem. Ricardo assentiu sombriamente. Eu sei, mas não podemos parar agora. Já temos evidências suficientes para derrubar metade do governo estadual. Só precisamos encontrar alguém confiável para entregar tudo isso. Foi nesse momento que o destino, mais uma vez, decidiu intervir na forma de Marcelo Santos, um jovem e ambicioso repórter investigativo. Marcelo havia cruzado o caminho de Luísa semanas antes, quando fazia uma reportagem sobre vendedores ambulantes. Impressionado com a inteligência e perspicácia da jovem, ele lhe dera seu cartão, pedindo que o procurasse se algum dia tivesse uma história interessante para contar. Acho que encontrei a pessoa certa, disse Luísa, um brilho de esperança em seus olhos. O encontro com Marcelo foi arranjado com o máximo de discrição. Em um café movimentado no centro da cidade, Ricardo e Luísa apresentaram ao repórter uma amostra das evidências que haviam coletado. Os olhos de Marcelo brilhavam com uma mistura de choque e excitação jornalística. Isso é dinamite pura, ele murmurou, folheando rapidamente as pastas. Vocês têm noção do impacto que isso pode ter? Ricardo assentiu gravemente. Por isso precisamos de alguém corajoso e íntegro para divulgar tudo isso.
alguém que não possa ser comprado ou intimidado. Marcelo endireitou-se na cadeira, uma determinação feroz em seu olhar. Podem contar comigo. Vou precisar de algumas semanas para verificar tudo, corroborar as informações. Mas quando esta matéria estourar, vai abalar o país inteiro. Enquanto deixavam o café, Ricardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Eles haviam cruzado um ponto sem retorno. Agora era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. No entanto, o trio subestimou a extensão do poder e da influência daqueles que pretendiam expor. Apenas 3 dias após o encontro com Marcelo, Ricardo notou que estava sendo seguido. Carros escuros e sem identificação passaram a estacionar em frente à mansão dos Mendes por horas a fio. Luísa também percebeu mudanças em seu bairro. Estranhos fazendo perguntas sobre ela, olhares hostis de pessoas que antes a tratavam com familiaridade. A tensão no ar era palpável. Foi numa noite chuvosa de quinta-feira que o cerco se fechou. Ricardo estava a caminho de mais um encontro secreto com Luísa, quando seu carro foi interceptado por 2 veículos. Homens armados o forçaram a entrar em uma van sem identificação. Horas depois, Ricardo se encontrava em um galpão abandonado nos arredores da cidade, amarrado a uma cadeira diante de seu próprio pai e um grupo de homens de aparência ameaçadora. Ah, Ricardo, suspirou o senador Mendes, seu rosto uma máscara de decepção e raiva contida. Eu realmente esperava mais de você. Trair sua própria família. E por quê? Por uma ilusão de justiça? Ricardo, apesar do medo que o consumia, manteve-se firme. A única traição aqui é contra o povo, pai. Contra aqueles que confiaram em vocês para liderá-los. O senador riu, um som frio e sem humor. Liderança, meu filho, é saber manter o equilíbrio. É entender que algumas mentiras são necessárias para manter a ordem. Que ordem? Ricardo cuspiu as palavras. A ordem que mantém milhões na pobreza enquanto vocês enchem os bolsos. Um dos homens ao lado do senador deu um passo à frente, estralando os dedos ameaçadoramente, mas o senador o deteve com um gesto. Você ainda tem muito que aprender, Ricardo, mas não se preocupe, terá tempo para isso. Enquanto isso, seus novos amigos precisam ser tratados. O coração de Ricardo gelou. Se você tocar em um fio de cabelo da Luísa... O sorriso do senador se alargou, cruel. Ah, então é isso. Uma mulher. Sempre uma mulher por trás da queda de um homem. Não se preocupe, filho. Sua namoradinha da favela receberá uma visita especial esta noite. Naquele momento, algo dentro de Ricardo se quebrou. Com uma força que não sabia possuir, ele se lançou contra as amarras, gritando ameaças e promessas de vingança. Mas era inútil. O último som que ouviu antes de ser nocauteado foi a risada fria de seu pai. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa enfrentava seu próprio pesadelo. Alertada por um vizinho sobre homens estranhos rondando sua casa, ela mal teve tempo de pegar uma pequena mochila com documentos e fugir pelos fundos antes que a porta da frente fosse arrombada. Com o coração aos pulos, Luísa corria pelas vielas escuras da favela, o som de passos pesados ecoando atrás dela. Sua mente era um turbilhão de medo e preocupação, por si mesma, por sua família e por Ricardo, de quem não tinha notícias há horas. Em seu desespero, Luísa se viu sem opções. Com os capangas do senador bloqueando as saídas conhecidas da comunidade, ela tomou uma decisão arriscada: esconder-se no único lugar onde eles não pensariam em procurar. O lixão que servia a região era um lugar evitado até pelos mais desesperados. O cheiro nauseante e os perigos ocultos entre as montanhas de dejetos mantinham a maioria das pessoas afastadas. Mas para Luísa, naquele momento representava sua única chance de sobrevivência. Enquanto se esgueirava entre pilhas de lixo, tentando ignorar o fedor e os ratos que corriam a seus pés, Luísa sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Como sua vida havia chegado a esse ponto? Há apenas algumas semanas, sua maior preocupação era vender o suficiente para pagar o aluguel. Agora, ela era uma fugitiva, perseguida por forças que mal compreendia. Foi nesse momento de desespero absoluto que Luísa fez uma descoberta que mudaria não apenas o rumo de sua fuga, mas o destino de toda a conspiração. Tropeçando em uma pilha de lixo particularmente instável, ela caiu de cara em um amontoado de papéis descartados. Ao se levantar, pronta para continuar sua fuga, algo chamou sua atenção. Entre os papéis amassados e sujos, um selo oficial reluzia sob a luz fraca da lua. Com mãos trêmulas, Luísa desenterrou o documento. Era um relatório detalhado de transações financeiras, ligando empresas fantasmas a contas no exterior.
Nomes de políticos, empresários e até mesmo de alguns dos homens que a perseguiam estavam ali, preto no branco. Luísa mal podia acreditar. Ali, em suas mãos, estava a prova final que ela e Ricardo tanto buscavam. O elo que faltava para expor toda a rede de corrupção. Mas a alegria da descoberta foi rapidamente ofuscada pela realidade de sua situação. Os sons de seus perseguidores se aproximavam. Ela precisava sair dali e rápido. Com uma determinação renovada, Luísa guardou o documento em sua mochila e continuou sua fuga. Ela sabia que não podia voltar para casa, nem procurar amigos ou família. Todos estariam sendo vigiados. Após horas de fuga, exausta e suja, Luísa encontrou refúgio no último lugar que alguém procuraria por ela. A igreja abandonada no topo do morro. O edifício decadente, há muito esquecido pelos fiéis, tornou-se seu santuário improvável. Escondida no confessionário empoeirado, Luísa finalmente teve um momento para respirar e pensar. Seu primeiro pensamento foi Ricardo. Onde ele estaria? Estaria bem? A ideia de que ele pudesse estar ferido ou pior por causa dela a consumia. Mas Luísa sabia que não podia se dar ao luxo de se perder em preocupações. Ela tinha em mãos informações que podiam mudar tudo. Precisava encontrar uma forma de fazer essas informações chegarem às pessoas certas. Foi então que ela se lembrou de Marcelo, o jornalista. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular descartável que sempre carregava para emergências. Rezando para que ainda tivesse o número certo, ela discou. A voz sonolenta de Marcelo atendeu após vários toques. Alô? Marcelo, é a Luísa. Não tenho muito tempo para explicar, mas estou com algo grande. Algo que vai explodir tudo. A voz do jornalista imediatamente perdeu qualquer traço de sono. Luísa, onde você está? Estão todos te procurando. Não posso dizer, mas preciso que você publique algo. Imediatamente. É questão de vida ou morte. Nos minutos seguintes, Luísa transmitiu as informações mais cruciais do documento para Marcelo. O jornalista, reconhecendo a gravidade da situação, prometeu publicar tudo em seu blog pessoal nos próximos minutos, bypassing assim os canais oficiais que poderiam ser controlados ou censurados. Mal Luísa havia desligado o telefone quando ouviu vozes se aproximando da igreja. Seu coração disparou. Eles haviam encontrado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo acordava em uma cela improvisada, sua cabeça latejando. A consciência do perigo em que Luísa se encontrava o consumia. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. Foi então que ouviu uma comoção do lado de fora. Vozes exaltadas, ordens sendo gritadas. De repente, a porta de sua cela se abriu, revelando não seus captores, mas um grupo de policiais federais. Ricardo Mendes? Perguntou o líder do grupo. Você está sob nossa proteção agora. A operação para desmantelar o esquema de corrupção está em andamento. Ricardo mal podia acreditar no que ouvia. De alguma forma, a verdade havia vindo à tona. Mas como? Luísa, ele exclamou, lembrando-se subitamente. Vocês precisam encontrá-la. Ela está em perigo. O agente assentiu gravemente. Já temos equipes a caminho. Uma denúncia anônima nos informou sobre sua localização. Enquanto era escoltado para fora, Ricardo viu seu pai sendo levado em algemas, junto com vários outros políticos e empresários. O senador lançou ao filho um olhar de puro ódio, mas Ricardo sentiu apenas uma profunda tristeza. A cena que o aguardava do lado de fora era surreal. Viaturas da polícia, carros de reportagem, uma multidão se formando. No céu, o sol nascente tingia São Paulo de dourado, como se anunciasse o amanhecer de uma nova era. Mas para Ricardo, nada disso importava naquele momento. Seus pensamentos estavam focados em uma única pessoa. Por favor, ele implorou ao agente que o escoltava. Preciso vê-la. Preciso saber se ela está bem. O agente hesitou por um momento, então assentiu. Tudo bem. Vamos levá-la até lá. Enquanto o carro policial cortava as ruas da cidade, Ricardo sentia seu coração batendo descompassado. As últimas 24 horas pareciam um pesadelo do qual ele estava prestes a acordar. Finalmente, eles chegaram à velha igreja no topo do morro. Ricardo mal esperou o carro parar antes de saltar para fora, correndo em direção ao edifício. Foi então que ele a viu. Luísa estava de pé nos degraus da igreja, envolta em um cobertor, parecendo exausta, mas ilesa. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Luísa! Ricardo gritou, correndo em sua direção. Ricardo! Ela respondeu, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Quando finalmente se abraçaram, foi como se todas as barreiras entre seus mundos tivessem desmoronado. Não eram mais o filho do político corrupto e a vendedora de ruas.
Eram apenas Ricardo e Luísa, dois jovens que haviam arriscado tudo por aquilo em que acreditavam. Eu pensei que tinha te perdido, Ricardo sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Luísa se afastou ligeiramente, olhando-o nos olhos. Eu nunca desisti. Sabia que encontraríamos uma maneira. Foi então que Ricardo notou os repórteres se aproximando, câmeras em punho, ávidos por capturar o momento. A história do filho rebelde do senador corrupto e da corajosa vendedora de ruas que haviam derrubado um esquema de corrupção já estava se espalhando como fogo. Senhor Mendes, senhorita Santos, gritavam os jornalistas. Podem nos contar o que aconteceu? Ricardo olhou para Luísa, buscando sua aprovação. Ela assentiu levemente, um pequeno sorriso em seus lábios. Virando-se para as câmeras, Ricardo respirou fundo. O que aconteceu foi que São Paulo acordou. Nós acordamos. Por muito tempo aceitamos a corrupção como algo inevitável, como parte do jogo. Mas não é. Não deve ser. Luísa deu um passo à frente, sua voz firme apesar do cansaço. Nós somos a prova de que quando pessoas de diferentes mundos se unem por uma causa justa, nada é impossível. As palavras do casal reverberaram pela cidade, tocando corações e mentes. Nas semanas que se seguiram, São Paulo passou por uma transformação profunda. Investigações foram abertas, políticos foram presos, empresas foram multadas. A operação que ficou conhecida como Amanhecer Paulistano se tornou um marco na história do combate à corrupção no Brasil. Ricardo, agora afastado da família Mendes, decidiu usar sua herança para criar uma fundação dedicada a promover a transparência na política e apoiar projetos sociais nas comunidades carentes. Luísa, por sua vez, tornou-se uma líder comunitária respeitada, trabalhando incansavelmente para melhorar as condições de vida na periferia. Mas nem tudo eram flores. A exposição do esquema de corrupção deixou um vácuo de poder na cidade, e novos atores políticos surgiram, alguns com intenções tão obscuras quanto seus predecessores. Ricardo e Luísa logo perceberam que sua luta estava longe de terminar. Uma tarde, cerca de 6 meses após os eventos que haviam abalado a cidade, o casal se encontrava no mesmo parque onde costumavam trocar informações secretas. O local, antes um símbolo de sua conspiração, agora era um lembrete de quanto suas vidas haviam mudado. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa, Ricardo confessou, seu olhar perdido no horizonte. Expusemos a corrupção, mas a cidade ainda enfrenta tantos problemas. Luísa pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dele. Fizemos o que era necessário, Ricardo. Talvez não tenhamos resolvido todos os problemas de São Paulo, mas demos às pessoas esperança. Mostramos que a mudança é possível. Ricardo sorriu, sentindo-se reconfortado pelas palavras de Luísa. Você tem razão, e ainda temos muito trabalho pela frente. Naquele momento, como que para enfatizar suas palavras, o celular de Luísa tocou. Era Marcelo, o jornalista. Luísa, Ricardo. A voz de Marcelo soava urgente. Vocês precisam ver isso. Acabei de receber uma denúncia sobre um novo esquema envolvendo as licitações para o metrô. Parece que nem todos aprenderam a lição. O casal trocou um olhar. Em seus olhos, uma mistura de determinação e resignação. A luta contra a corrupção era uma batalha constante, um compromisso de vida. Estamos a caminho, Marcelo, respondeu Luísa. Desligando o telefone, ela se virou para Ricardo. Pronto para mais uma rodada? Ricardo assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Com você ao meu lado, sempre. De mãos dadas, eles deixaram o parque, prontos para enfrentar o próximo desafio. A jornada que começara com um ato de heroísmo espontâneo na Avenida Paulista havia se transformado em uma missão de vida. Enquanto caminhavam, o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre os arranha-céus. A cidade, com todos os seus contrastes e contradições, continuava a pulsar. E em meio ao caos e à beleza, Ricardo e Luísa seguiam em frente, símbolos vivos de que o amor, a coragem e a determinação podem de fato mudar o mundo. A história da vendedora de ruas que salvou a vida do filho do político corrupto não terminara. Na verdade, era apenas o começo de uma saga muito maior. Uma saga de redenção, de luta contra a injustiça e de amor que transcende barreiras sociais. E assim, caros leitores, deixo-vos com uma reflexão. Quantas Luísas e Ricardos existem por aí, prontos para fazer a diferença, se apenas lhes dermos a chance? A mudança, como nos mostra esta história, muitas vezes começa com um único ato de coragem. Que esta narrativa sirva de inspiração para todos aqueles que sonham com uma cidade, um país, um mundo melhor. Pois, como nos lembra o imortal Machado de Assis,
o que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O sol nascia sobre São Paulo, pintando o céu de tons rosados e alaranjados, quando Ricardo e Luísa chegaram ao escritório de Marcelo. O jornalista os recebeu com olheiras profundas e uma xícara de café forte nas mãos, sinais de uma noite em claro investigando a nova denúncia. Vocês não vão acreditar no que descobri, Marcelo começou, mal esperando que o casal se acomodasse. O esquema das licitações do metrô é apenas a ponta do iceberg. Há uma rede inteira de corrupção se formando, aproveitando o vácuo deixado pela queda do esquema anterior. Ricardo franziu o senho, uma mistura de frustração e determinação em seu olhar. Quem está por trás disso? Alguém que conhecemos? Marcelo hesitou por um momento, seu olhar alternando entre Ricardo e Luísa. É complicado. Alguns nomes são novos, mas outros... Bem, digamos que algumas pessoas aprendem rápido a jogar o jogo sujo da política. Luísa, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a frente. Marcelo, seja direto. Quem são essas pessoas? O jornalista respirou fundo antes de responder. Entre eles está Jéssica Mendes, sua irmã, Ricardo. O choque no rosto de Ricardo era palpável. Jéssica, sua irmã mais velha, sempre fora a filha modelo da família Mendes. Enquanto Ricardo questionava o status quo, Jéssica o abraçava, cultivando conexões políticas e empresariais com maestria. Não pode ser, Ricardo murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Jéssica sempre foi tão... correta. Luísa colocou uma mão reconfortante sobre o braço de Ricardo. Às vezes as pessoas que parecem mais corretas são as que melhor escondem seus segredos. As palavras de Luísa, embora duras, carregavam o peso da verdade. Ricardo assentiu lentamente, recuperando sua compostura. Certo. O que mais você descobriu, Marcelo? Nas horas que se seguiram, o trio mergulhou nas evidências coletadas por Marcelo. Documentos, gravações, transferências bancárias suspeitas, tudo apontava para um esquema complexo que envolvia não apenas as licitações do metrô, mas também contratos de merenda escolar, obras de infraestrutura e até mesmo desvios em programas sociais. É como se tivessem aprendido com os erros do esquema anterior, Luísa observou, sua voz carregada de indignação. Estão sendo mais cuidadosos, mais sutis. Ricardo sentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Mas nós também aprendemos. Não vamos deixar que isso continue. A investigação que se seguiu foi intensa e perigosa. Ricardo, usando seus contatos remanescentes no mundo político, e Luísa, com sua rede de informantes nas comunidades, trabalharam incansavelmente para desvendar cada camada do novo esquema de corrupção. Semanas se transformaram em meses. O casal enfrentou ameaças, tentativas de suborno e até mesmo um atentado frustrado contra a vida de Marcelo. Mas a cada obstáculo, sua determinação apenas crescia. Foi durante esse período que Ricardo e Luísa realmente compreenderam a profundidade de seus sentimentos um pelo outro. As noites em claro analisando documentos, os momentos de perigo compartilhados, as pequenas vitórias celebradas juntos. Tudo isso os uniu de uma forma que transcendia suas origens tão diferentes. Numa noite particularmente tensa, após escaparem por pouco de uma emboscada armada por capangas ligados ao esquema, Ricardo segurou o rosto de Luísa entre suas mãos, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e adoração. Luísa, eu não sei o que faria sem você. Você não apenas salvou minha vida naquele dia na Avenida Paulista, você deu sentido a ela. Luísa sorriu, lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, você me mostrou que posso ser mais do que as circunstâncias em que nasci. Juntos, estamos realmente fazendo a diferença. O beijo que se seguiu foi mais do que uma mera demonstração de afeto. Era uma promessa, um compromisso de lutar juntos, não importa o que viesse pela frente. Enquanto isso, a teia de corrupção começava a se desmantelar. As evidências coletadas por Ricardo, Luísa e Marcelo eram irrefutáveis. Políticos eram presos, empresários caíam em desgraça, contas bancárias eram bloqueadas. A queda de Jéssica Mendes foi particularmente impactante. A imagem da herdeira política sendo levada em algemas pela Polícia Federal chocou a sociedade paulistana. Para Ricardo, foi um momento agridoce. A dor de ver sua irmã exposta como corrupta, misturada ao alívio de ver a justiça sendo feita. Mas a vitória trouxe consigo novos desafios. Com a exposição do esquema, Ricardo e Luísa se viram subitamente sob os holofotes da mídia. Eram aclamados como heróis por uns, difamados como traidores por outros. A pressão era imensa. Ricardo, ainda lutando para se reconciliar com o legado complicado de sua família,
Muitas vezes se questionava se estava fazendo a coisa certa. Luísa, por sua vez, enfrentava o preconceito daqueles que não aceitavam ver uma mulher de origem humilde em posição de tanto destaque. Foi nesse momento de dúvida e pressão que o casal tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, Ricardo e Luísa anunciaram que estavam deixando São Paulo. "Fizemos o que podíamos aqui", Ricardo declarou, sua voz firme apesar da emoção evidente. "Agora é hora de levar essa luta para outras partes do país." Luísa complementou, seus olhos brilhando com determinação. "Há muitas outras cidades, muitas outras comunidades que precisam de mudança. Nossa jornada está apenas começando." A notícia caiu como uma bomba. Muitos não entendiam como o casal poderia abandonar a cidade justamente quando pareciam estar no auge de sua influência. Outros, no entanto, viam a decisão como um ato final de desprendimento e compromisso com a causa maior. Na véspera de sua partida, Ricardo e Luísa caminhavam de mãos dadas pela Avenida Paulista, o local onde tudo começara. O contraste entre aquele dia fatídico e o presente não poderia ser maior. "Quem diria, hein?" Luísa comentou, um sorriso nostálgico em seus lábios. "De vendedora ambulante à heroína anticorrupção. Às vezes ainda me pergunto se tudo isso é real." Ricardo apertou sua mão carinhosamente. "É real, meu amor. E é apenas o começo." Enquanto observavam o pôr do sol sobre a cidade que tantos desafiara e transformara, o casal refletia sobre a jornada que os aguardava. Sabiam que a luta contra a corrupção e a desigualdade estava longe de terminar. Cada cidade, cada estado tinha seus próprios desafios, seus próprios esquemas a serem desvendados. Mas agora eles tinham algo que não possuíam no início: experiência, reconhecimento e, acima de tudo, um ao outro. Na manhã seguinte, quando embarcaram no ônibus que os levaria para sua próxima aventura, Ricardo e Luísa carregavam consigo não apenas suas malas, mas as esperanças e sonhos de uma cidade inteira. Deixavam para trás uma São Paulo transformada, não perfeita, mas certamente mais consciente e vigilante. E assim, caros leitores, chegamos ao fim desta história. Ou seria apenas o início? Pois a saga de Ricardo e Luísa, o improvável casal que abalou as estruturas do poder, está longe de terminar. Sua jornada continua, levando esperança e mudança por onde passam. Que lição podemos tirar dessa narrativa tão peculiar quanto inspiradora? Talvez seja de que o verdadeiro heroísmo não reside em capas ou superpoderes, mas na coragem de enfrentar a injustiça. Não importa o custo pessoal. Ou talvez seja a lembrança de que o amor, em sua forma mais pura e desinteressada, tem o poder de transcender barreiras sociais e transformar vidas. Mas permita-me sugerir, com a licença poética que a ocasião demanda, que a lição mais valiosa seja esta: em um mundo de contrastes tão gritantes, onde a riqueza e a pobreza coexistem lado a lado, são os encontros improváveis, as alianças inesperadas, que têm o poder de realmente mudar o jogo. Ricardo, o herdeiro rebelde, e Luísa, a vendedora ambulante de espírito indomável, são mais do que personagens em uma história. São um lembrete vivo de que cada um de nós, não importa a nossa origem ou circunstâncias, tem o poder de fazer a diferença. E você, caro leitor? Que papel pretende desempenhar na grande narrativa de nossa sociedade? Será o de mero espectador ou de agente de mudança? A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, às vezes tudo o que é preciso para mudar o mundo é um ato de coragem, um gesto de compaixão, um encontro fortuito e numa avenida movimentada. Que a história de Ricardo e Luísa sirva de inspiração para todos nós. Pois, como diria o sábio Machado de Assis, o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias, nem o desfecho. Cabe a nós escrever nosso próprio final. E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos voltados para o horizonte, encerramos este capítulo. Mas lembrem-se, em algum lugar deste vasto país, um jovem casal continua sua luta incansável por justiça e igualdade. E quem sabe, talvez um dia seus caminhos se cruzem com os deles. Até lá, mantenham os olhos abertos e o coração disposto, pois a próxima grande história de transformação pode começar com você.